Mitos e Verdades. Oferecimento CEON, Centro Especializado em Oncologia. Bom, hoje a gente fala sobre nutrição oncológica. Pessoal, que é uma especialidade, viu? Fundamental para quem está passando pelo tratamento do câncer. Você conhece alguém que está lutando contra uma doença? Qual que é a importância da nutrição nesse período de recuperação? Para esse assunto importante, eu recebo aqui a nutricionista Tatiana Galiano. Pode chegar no Cidade Alerta. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu acho que a primeira pergunta, quando a gente fala em nutrição, né? A gente fala muito em dieta, a gente fala assim, na recuperação, na perda de peso. É algo parecido quando a gente fala também no tratamento contra o câncer, o papel da dieta, da nutrição? Não, Rodrigo, é totalmente diferente. No tratamento oncológico, nós precisamos ter um cuidado especial, porque o paciente oncológico, ele tem um catabolismo muito acelerado, então ele precisa de cuidados para que não perca massa magra principalmente. A absorção fica comprometida, então a gente precisa ter um olhar diferenciado com o paciente oncológico. Tatiana, uma curiosidade, uma pessoa que tinha até então um hábito de vida, né, alimentação, antes de descobrir que tinha um câncer, durante o tratamento e durante o período de recuperação, a alimentação não pode ser a mesma? Não. Na verdade, é um conjunto de fatores que levam ao desencadeamento de um câncer. Então, nós precisamos, já antes de ser diagnosticados, ter um cuidado com a nossa alimentação, porque a alimentação é o combustível do nosso corpo. Claro que existem outros hábitos alimentares, como atividade física, qualidade de sono, você ter sempre um astral bom, que isso também interfere muito, né? Porque o estresse acaba nos levando a ter o estresse oxidativo. Então, assim, um conjunto de fatores nos faz ter um sistema imunológico mais preservado e mais atento a combater qualquer coisa que venha de diferente no nosso organismo. Bom, Tatiana, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Uma das mais buscadas na internet para você questionar e a gente aprender junto contigo em relação à suplementação. É verdade, Tatiana, ou é mentira que a suplementação ela pode substituir uma alimentação saudável durante esse processo? Isso é uma verdade e ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado, Rodrigo, porque é o seguinte, quando você vai suplementar um paciente, você não vai excluir a alimentação. Então, a suplementação, ela já dá o nome, né? É um suplemento. Então, você tem a alimentação natural, de preferência, coisas saudáveis, e aí você entra com a suplementação quando o paciente oncológico não atinge as necessidades nutricionais e calóricas da refeição. Porque o paciente, ele em tratamento, ele acaba tendo náuseas, ele acaba tendo vômito. Então, muitas vezes ele não vai conseguir ingerir tudo que ele precisa. Então, a suplementação entra aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Tatiana, existem riscos associados ao uso de suplementos durante o tratamento contra o câncer? Sim, não só contra o câncer, mas existem riscos de uso, né, quando não está sendo acompanhado por um profissional. Então, o nutricionista é o profissional a qual ele está apto a isso, então precisa de um acompanhamento. Hoje no mercado existem vários suplementos, então precisa ser acompanhado porque tem risco sim. Bom, tem algum tipo de suplemento específico para uso nesse momento? Tem, hoje no mercado nós temos vários suplementos específicos para pacientes oncológicos. E o paciente oncológico, ele precisa de um aporte proteico e calórico, além de vitaminas e minerais. Então, existem alguns suplementos que eles são preparados para isso, para uma melhor absorção, para uma melhor disponibilidade. Então, existe sim suplementos próprios para pacientes oncológicos. Bom, pessoal, para quem está na luta contra o câncer, né, tem alguma dúvida na questão da alimentação, na questão da nutrição, da suplementação, pode mandar para o WhatsApp aqui, viu? 98407-9827, 98407-9827. Tatiana, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quais são os alimentos ditos anti-câncer? Primeiro eu queria que você explicasse isso. O que são alimentos anti-câncer? Então, muitas vezes nós nos expressamos de uma maneira errônea. Não existe alimento anti-câncer. Os alimentos
naturais, os alimentos saudáveis, eles acabam nos proporcionando um melhor sistema imunológico. Nosso organismo, ele é como um carro, tem vários fatores que vão influenciando no desempenho. Então, como eu já disse, atividade física, qualidade de sono, hidratação, alimentação saudável vai nos proporcionar um organismo mais defensivo contra alguns patógenos. Então, o câncer, ele é desenvolvido numa falha de proteção do nosso organismo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque uma alimentação saudável, onde tem legumes, vegetais, frutas, castanhas, ela vai fazer com que o nosso corpo ele tenha uma defesa muito melhor contra qualquer doença. Eu tenho duas curiosidades, uma pergunta minha, Tatiana, pelo amor de Deus, né? Seguinte, um paciente que está lutando ali na recuperação contra o câncer, contra uma doença, eu já ouvi relatos até na internet que, olha, eu fiquei com vontade de comer uma torta chiffon, eu fiquei com vontade de tomar um refrigerante, né? Isso é possível ou não? Ele é abolido de fato do cardápio? Rodrigão, o paciente oncológico, ele já está vivendo um momento difícil da vida dele, né? Ele já está com o sistema emocional abalado. Então, como você vai falar para o paciente não coma? Então, o que é a conduta, né, certa? O paciente tem que ter equilíbrio. Então, a gente escuta que o refrigerante, ele é já algo desencadeador por conter algumas substâncias. Então, você não vai falar para o paciente, não, você não vai tomar. Então, é ter equilíbrio, como tudo na nossa vida. A nutrição, ela é equilíbrio. Eu brinco sempre com os meus pacientes e falo, a gente não tem que cortar nada, a gente tem que tudo comer com equilíbrio. Então, você não vai falar para o paciente que está ali no momento, né, difícil, não, você não vai comer. Então, você pode comer, mas você escolha um dia da semana para comer, para que também não aconteça de ficar uma rotina e consumir sempre, né? Então, assim, o equilíbrio em todas as fases da nossa vida é fundamental. A palavra equilíbrio é fundamental e tudo que em excesso faz mal, né? Até rimou. Exatamente. Tatiana Galiano, ela é nutricionista. Tatiana, você falou sobre os alimentos ditos anti-câncer. E como que esses alimentos são inseridos numa dieta de um paciente com a doença? Então, eles precisam estar presentes, né? E muitas vezes o paciente não vai conseguir consumir tudo aquilo que ele necessita, justamente pelas náuseas, pelo tratamento que acaba causando tudo isso. Então, o que que a gente faz? A gente coloca umas porções para que tenha, e aí a gente entra com a suplementação, que a suplementação vai ter tudo dentro dela. Então, se torna mais fácil do paciente conseguir atingir tudo aquilo que ele precisa para uma melhora do tratamento, para que a gente consiga ter qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para a família. Tem alguma fruta que é indispensável, que tem que ter na dieta? Normalmente, os pacientes oncológicos, eles toleram coisas mais ácidas. Só que alguns apresentam mucosite, que são ácidas, né? Então, assim, a gente tem que evitar. Mas todas as frutas, quanto mais variedade de frutas, quanto mais colorido o prato, melhor. Então, não existe algo assim, isso você tem que consumir. Não, é de tudo um pouco, um cardápio variado. Bom, muito didática, né? Bom, recebi aqui Tatiana Galiano, nutricionista. Obrigado, viu? Muito obrigada. Pelas suas explicações. Obrigada. Parabéns aí da forma que você conduz, explicar para a gente entender. Eu sou leigo no assunto, tive uma aula aqui junto com você, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, pode sair por ali.